Bom, vamos começar mais um Fracasso Cast. O 01 significa que a gente não fracassou, É né? verdade. Então, boa noite, gente. Boa noite, Ralph. Boa noite, meu irmão Joabson. Boa noite a todos que estão ouvindo, a todos que estão trabalhando e a todos que estão assistindo. Pois é. Cara, eu fiz algumas perguntas aqui, escrevi, e eu vou fazer a tua primeira pergunta, eu vou ler aqui. Eu tenho percebido que muitos projetos nossos acabam não saindo do papel, ou fracassam logo no início. Você acha que isso acontece por falta de planejamento ou preguiça? Não, cara, não é por falta de preguiça, certo? Aliás, não é por conta da preguiça. Na verdade, muitas vezes a gente fracassa por conta do excesso de pensamento. O excesso de pensamento acaba trazendo para a gente um sobrepeso e a maioria das vezes acabamos não executando. Pensamos demais sobre o projeto e isso acaba fazendo com que a gente não consiga nem executar o início dele. Existe um ditado que os antigos samurais falavam que pensar demais sobre a espada trazia a morte. Nos dias atuais, pensar demais sobre um projeto é a maneira mais rápida de fracassar nele, porque muitas vezes a gente nem acaba iniciando justamente pelo excesso de pensamento e não por preguiça. Entendi. Tá. E a questão da perfeição, né? Eu sempre pensei que para um projeto dar certo, ele tem que ser bem estruturado, bem analisado, né? E começar, né, organizado no topo, né? A Sim. perfeição, né? Isso ajuda a não fracassar? Então, cara, muito pelo contrário. Muitas vezes mesmo, a busca pela perfeição é a maneira mais rápida também de fracassar. A busca pela perfeição. Muitas pessoas precisam de ter todos os pontos certos, ajustados, para poder iniciar ele. Bora fazer uma simulação aqui? Vamos. Vou te pedir algo. Meu caderno aqui de anotação. Vou pedir para que você faça, nessa folha aqui em branco, que você faça um desenho qualquer. Não, vou fazer melhor. Não vou querer que você faça um desenho. Faça apenas um risco. Foi rápido. Bem rápido. Posso te pedir agora uma outra coisa? Pode. Eu quero que você faça agora uma obra de arte, algo único, que seja realmente uma identidade. Algo único. Cara, eu até posso fazer, né? Até porque no nosso dia a dia a gente acaba arrumando saída para tudo. E a gente sabe que uma obra de arte não quer dizer que ela é bonita. Mas no momento que eu vou fazer isso aqui, a primeira coisa que eu vou pensar é: peraí, mas eu não sou artista. Como é que eu vou. Né? Eu não trabalho com esse tipo de. Como é que eu vou desenhar obra de arte? Tá bom, cara, não precisa desenhar mais não. Eu estava contando enquanto você falava, então eu passei aqui dos 20 segundos e você já estava justamente procrastinando, não por preguiça. Veja bem, não por preguiça, mas justamente pela perfeição. Você acabou de entender? A partir do momento que eu pedi para você fazer um risco, você foi rápido, você não demorou um segundo. Mas quando eu pedi para você fazer uma obra de arte, então o que é uma obra de arte? É algo perfeito. É. É algo que eu tenho que fazer para que as pessoas não venham procurar ou achar defeitos se assim procurarem. Então eu tento me dedicar ao máximo possível para que aquele objeto, aquilo que eu vou fazer, aquela execução profissional, ela saia maravilhosa. Agora, deixa eu dizer para você, a partir do momento que você pega o primeiro risco e você continua, pode sair uma obra de arte. Sim. Você entendeu? Então é justamente esse ponto. Não precisamos buscar a perfeição, só precisamos iniciar. Então dê o primeiro passo, faça o primeiro risco e dele você continua. Na verdade, é assim, eu acredito que a gente pode. Na verdade, eu acho que a gente precisa também acreditar um pouco na gente, né? Porque eu vejo algumas obras de artes que eu olho e digo, cara, eu não consigo enxergar, eu não consigo entender a leitura, a visão do artista. Sim. Mas o artista é o artista, e quem sou eu para Sim. falar, né? Por isso que a gente para analisar a questão de fazer algo. Dentro desse mesmo assunto, né? Porque é muito fácil fazer um risco. Sim. Né? E na hora que você fala uma obra de arte, qual é a primeira coisa que a pessoa para? Uma obra de arte. Perfeição. Exato. E aí, quando eu penso em perfeição, eu penso, vou fazer. A minha primeira sensação é medo. E aí vem essa pergunta na mente. Quanto o medo
ele influencia no fracasso? O medo, ele tem dois lados. Dizem que o medo é igual à fé. Um te leva para um caminho positivo e o outro pode te levar para um caminho negativo. Mas acredite, existem pessoas que têm medo e o medo também faz com que elas possam se movimentar. O medo pode fazer com que você ou se acovarde ou que você venha lutar. É uma questão de escolha. Se você acha que você não vai conseguir, se você acha que vai conseguir, nos dois pontos você está certo. Vai depender do caminho que você vai escolher. Mas sim, o medo é o excesso de pensamento sobre o que os outros vão pensar, sobre o projeto que eu vou fazer, a perfeição sobre o projeto. Isso vai trazer vários pontos para você e faz com que você não consiga atingir o resultado que você quer. A falta do planejamento também, mas o excesso de pensamento é hoje o maior, eu diria que é a maior doença, é o excesso de pensamentos antes de começar um projeto. Entendi. Mas assim, além do medo, a gente vai para um outro ponto, que é a motivação. Hum. Como fazer um projeto difícil, com qualidade, mas eu não me sinto motivado? Como seguir fazer um projeto com qualidade sem a motivação? A motivação é o maior mito que existe hoje. Motivação é o mito. Então, muitas pessoas precisam de motivação para poder se movimentar ou fazer alguma coisa. Mas eu te falar, não é motivação, é movimentação. Você entendeu sobre o primeiro traço, o primeiro risco que a gente faz? É exatamente isso. Você não precisa de ter a motivação. Você precisa ter a movimentação. Se a partir do momento que você precisa da motivação, você vai criar vários pontos e isso vai fazer com que você não dê nem o primeiro passo. Então, assim, o que acontece? Nos dias atuais, a permissão, ela não precisa do seu estado emocional. Você não precisa estar bem emocionalmente. Você só precisa se movimentar. A neurociência, hoje, ela é muito clara nisso. Ela é muito clara. A dopamina, ou seja, a motivação, ela não vem antes. Ela só vem depois que você faz, que você começa a repetir o processo dia após dia, até o ponto de chegar à sua perfeição ou a seu estado de construção. Entendi. Eu vou voltar um pouquinho no medo, Perfeito. tá? Por quê? Porque quando a gente começa um projeto, né, e hoje, com a internet, né, com tudo que é digital que tem aí, eu acho que a preocupação em falhar, em que dê tudo errado, né? Essa influência dentro, que vem de dentro para fora, ou e se eu não, se der errado, e se isso aqui não for desse jeito? Porque o que é que acontece, Ralf? Eu vou tirar por mim, por muitas pessoas próximas que eu vejo no dia a dia. Muitas das vezes quer fazer algo, tem uma ideia maravilhosa, e aí se faz aquelas perguntas, monta um projeto, até começa a escrever como vai fazer a ação, mas aí automaticamente é feita uma piada que diz que pergunta, responde e fica com raiva, né? Tipo assim, a pessoa mesmo fica com raiva, não precisa de ninguém mais. Sim. É a mesma. Então, assim, essa questão de se preocupar, de ter esse medo, de estar preocupado com o que os outros vão pensar, e se der errado, eu vou fazer por aqui. Já fracassei? Ou isso me deixa mais forte para seguir? Se o e se, que você falou várias vezes, fizer com que você desista, você sim fracassou. Certo? A partir do momento que você utiliza o e se para poder mudar a rota e desistir de alguma coisa, sim, pode se considerar um fracassado. Porém, se esse e se ele tem uma maneira de ser convertido e transformar esse projeto em realidade, às vezes não é só uma questão do e se ou também a questão do medo. Algumas pessoas também fracassam pela falta do conhecimento sobre a área. Vou dar um pequeno exemplo simples. Vamos supor uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Vamos dar o nome dela de Tia. Ok? Ok. Tia adorava cozinhar. Ela era apaixonada pelo que fazia. E sempre quando as pessoas iam na casa dela, os familiares, ela fazia aquele banquete maravilhoso. E todo mundo falava: Tia, por que a senhora não abre um restaurante? E todo mundo incentivando ela. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o pessoal sempre repetindo isso. O coração de Tia ficou cheio dessa informação e Tia fez: eu vou vender comida.
Então, tia ela começou simples. Ela montou uma barraquinha, colocou as panelas e a comida dela era deliciosa. Vendia muito bem. E tia, na medida que ela vendia muito, ela viu que o dinheiro entrou, cara, que coisa maravilhosa. Então, ela imaginou o quê? Se eu der uma ampliada, eu vou vender mais. Consequentemente, eu preciso também de mais pessoas. Então, tia começou a contratar pessoas, ela alugou um ponto, começou a vender almoço nesse ponto. Até aí estava legal. Só que tia mudou o planejamento, cresceu mais ainda. Ela abriu um restaurante. Mas a partir do momento que tia abriu um restaurante, ela tinha que fazer o quê? Abrir um CNPJ. Tia não tinha muita informação e ela abriu um CNPJ. Para abrir um CNPJ, ela tem que abrir uma conta também PJ no banco. Quando ela abre uma conta PJ, ela pede uma máquina. Temos imposto. Temos também que fazer uma contratação do pessoal. Agora, pelo CNPJ, para fazer a contratação também, ela vai perceber duas coisas. Que quando você contrata alguém, você paga um imposto pela pessoa que você está contratando e a pessoa que está sendo contratada paga um imposto para trabalhar também. Então, são impostos duplos. Eu já tô querendo desistir, eu nem comecei. Então, o que acontece? Mas é justamente isso. Tia, ela adorava cozinhar. Tia não é empresária. Essa foi a confusão dela. E muitas pessoas também, elas entram nessa confusão de gostar de algo e por conta disso, eu gosto de lavar carro. Eu vou abrir um lava-jato. Não, não, você gosta de lavar carro, você não gosta de ser empresário. Você tem que entender que ser empresário, ok, é uma coisa. Então, se você quiser empresariar, você vai ter que ter um processo totalmente diferente de um CLT, que é aquele trabalhador que gosta do que faz. Essa é uma grande realidade. Então, alguns projetos, eles não se tornam o medo que impedem, mas a falta de informação que nós não temos nos dá medo. Sabe aquele território que você não conhece? Dá um frio na barriga. É por isso que muitas pessoas, elas acabam fracassando, confundindo com o medo, mas na verdade é só falta de informação. Falta de conhecimento, né? É, cara. E é engraçado, você falou agora de tia, eu lembrei de uma situação em que eu conversei com um rapaz e o tempero dele é diferenciado. Maravilhoso. E ele fica numa esquina, no Ibura, numa área que, tipo assim, ele tem potencial para mais. E eu perguntei para ele, eu disse, cara, porque tá aqui, você tem um tempero maravilhoso, tem gente que sai do Maragibe para ir no Ibura comprar um hambúrguer do cara, porque é bom. E às vezes pedem para entrega e tal. Você não abre um restaurante, eu não quero isso para mim. Então, às vezes, a gente está de fora. Isso é ter sabedoria. A gente Saber o está seu de limite. fora, né? E analisar assim, não, é muito trabalho. Eu vou ter que ter CNPJ, eu vou pagar mais impostos. Eu não nasci para isso. Eu nasci para isso aqui. Esse é o meu limite. É isso. Então, muitas das vezes, eu acredito que não fracassar é entender o seu limite também, né? Isso. Então, você está bem por aí. me falando e a chave está virando aqui. Que bom, porque Né? é justamente esse ponto. E aí, quando a gente começa a ter visão disso, a gente fica ciente. Será que eu devo entrar aqui? Será que essa profissão é para mim? Será que esse trabalho é para mim? Isso é muito importante. Então, hoje, eu digo, para você que quer começar um negócio, observe muito bem se você só gosta do que você faz ou se você quer aprender a empresariar, porque aprender a empresariar é lidar com pessoas e você vai ter que saber lidar com as pessoas, porque ter o conhecimento técnico, mais o conhecimento e a habilidade de lidar com as pessoas é a ferramenta necessária para que o empresário ele consiga crescer hoje. E o maior trunfo de um empresário é saber resolver problemas, porque se ele não souber, eu sou um bom profissional e eu sei lidar com pessoas. Sabe resolver problemas? Maravilha. Se não sabe, vai ter que aprender, porque quando você entrar, meu amigo, você vai ter que entrar com um caminhão de bombeiro, porque vai ter muito incêndio para apagar, viu? É um preço a se pagar e nem todo mundo está preparado para isso. Então, Não tá. acaba arrumando uma desculpa, né, para fracassar. Mas sabe por que não tá? Porque você, quando entra na parte empresarial, você não está olhando mais para você. Você não está olhando para você. Você está olhando também pelo que você pode fazer pelos outros, porque você vai ser responsável por outras vidas. E sim, ser responsável por outras vidas está um peso muito maior do que muitas pessoas podem carregar. E chega um momento que são tantas pauladas, porque aqui no Brasil, não vale a pena empresariar, ou seja, não vale a pena brincar de empresário. Vale a pena você empresário de verdade para poder ganhar dinheiro. Você tem que fazer algo que você ganhe de verdade, que você possa, cara, colocar ali, certo, uma carreta.
de dinheiro no bolso. Essa é a realidade. Porque senão você vai estar brincando com a sua vida e a vida de outras pessoas. Essa é a realidade. Entendi. Eu ia finalizar com uma pergunta, mas antes dessa pergunta, Ralf, eu vou fazer outra. Você falou uma coisa muito importante aí, né? Não tem espaço para ninguém brincar de ser empresário, né? E uma frase que eu sempre escuto de alguns parceiros é que empresa não tem CPF, né? CNPJ não tem coração, né? Isso é um ponto que quando a gente entende isso, Ralf, ajuda você a não fracassar. Até onde ter, ter coração ajuda, e até onde ter coração atrapalha. Vamos lá. Eu vou primeiro juntar uma coisa. Você falou CNPJ não tem coração. Então é como se o CPF tivesse e o CNPJ não é para ter. É lógico que muitos analisam, né? Porque CNPJ, pessoa física, é uma coisa, né? Empresa é uma coisa séria, trabalha dentro desse contexto, né? Uhum. Eu escuto muito isso. Queria que você destrinchasse aí na sua visão. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. Não existe separação de CNPJ e CPF. O empresário tem que entender que os dois são um só. Agora, o que eu trago para minha vida pessoal e na vida profissional, sim, existe uma pequena separação na relação com as pessoas, mas não tem que ser diferente de quem eu sou. O mesmo cara que lida com as pessoas na empresa é o mesmo cara que lida com as pessoas fora da empresa no CPF. É o mesmo cara. Se ele estiver usando uma máscara, essa máscara vai cair. É justamente na parte de fracassos, quando algumas pessoas não revelam a sua fraqueza e ela, em algum momento, ela vai ser visível. E quando isso acontece, outras pessoas vão utilizar. Porque se ele for uma pessoa no CPF diferente, que de repente ele mostra uma vulnerabilidade, vão utilizar essa vulnerabilidade dele na empresa. E quem vai utilizar é a própria equipe. E é por isso que ele acaba ficando enrijecido. Só que eu sempre ouvi falar, e vou dar uma opinião muito pessoal. Eu sempre ouvi falar que empresário não deve ser o amigo do funcionário e o funcionário não deve ser amigo, certo, do patrão. Eu ouvi muito falar. Cara, eu sempre achei isso uma besteira, uma grande besteira. Aí, muitos que de repente pode estar ouvindo vai dizer, não, mas é porque você ainda não passou por algumas coisas, você vai passar. Se você entra no mundo empresarial achando que não vai ser traído, então você está sendo uma criança. Então é o mesmo cara que acredita em Papai Noel, conto de fadas, sei lá, num pônei cor-de-rosa. Sim, cara, vai acontecer. Vai acontecer isso muitas vezes, entendeu? Tá eu agora imaginando um ponto. Um pônei cor-de-rosa. Então, cara, aí o que acontece? De asas brancas. Então, cara, o que acontece? Isso vai acontecer. Vamos supor, se você tem uma empresa, tu ficaria chateado se alguém da sua equipe, de repente, saísse, pedisse demissão e abrisse um segmento compatível com o teu? Isso te chateia, te deixa frustrado? Cara, não. Não. Eu sou bem resolvido com isso. Eu acho que Maravilha. o sol é para todo mundo. Pois né? é. Então, dentro desse contexto, eu não. Pois é. Só que muitos empresários, às vezes, eles ficam aborrecidos. E você que é empresário, escute bem. Ninguém que trabalha para você é impedido de abrir o mesmo segmento. Viu? Entenda. Entenda o primeiro ponto. Se você teve alguém que virou seu concorrente e essa pessoa era seu funcionário, entenda que você foi um ótimo professor, porque ele só foi seu concorrente porque você de repente ensinou bem. Exatamente. Entendeu? Esse é o caminho. Então, aí o que acontece? Se você for um cara com ele, que você foi leal a ele, ele vai ter uma lealdade para você e ele não vai ser seu concorrente. Agora, se você não foi, aí é que você tem um concorrente. O empresário que tem medo é porque ele não tinha a lealdade, que eu digo a lealdade é respeitar os direitos do trabalhador da maneira correta, e isso depois ele fica com medo. Ele fica com medo da capacidade do outro. Mas um outro ir é direito dele. Sim. E a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que ter ciência que isso vai acontecer a qualquer momento. É como também, de repente, uma pessoa que trabalha para mim saiu da minha loja e vai trabalhar numa outra loja do mesmo segmento. É normal, cara. Super normal. Você não deve se frustrar, você não deve se incomodar com isso. Então, entrou nisso, você vai ter que saber que isso vai acontecer, não deve te incomodar, muito pelo contrário. Abençoe a vida dele. É isso. Ore por ele, ore pela família, pela casa e pela empresa, porque, como você disse, Jobson, o sol, ele nasce para todos, cara. Exato. É assim, engraçado, eu estava falando ontem sobre isso.
O camarada parou, eu estava na borracharia vendo, né, vendo aí onde é que tem um furo no pneu, o cara chegou, começou a conversar comigo, e ele falou exatamente isso. Rapaz, eu abri uma hamburgueria numa rua e não tinha movimento nenhum. E aí eu fiz e comecei do zero, né? E engraçado que eu vinha pensando, né, em algumas coisas para aprimorar algumas coisas que a gente tem planejado. Sei. E eu já tinha escutado, né? Você já tinha me mandado um vídeo falando de começar, né, com o que tem e tal. E aí esse cara disse, cara, eu comecei a montar meu hambúrguer, eu não Começa tinha, pelo risco, né? né? Eu não tinha nada, eu fazia na assadeira, eu fazia na assadeirazinha lá, dentro de casa e comecei a fazer entrega. E depois isso foi aumentando, eu comecei a fazer o negócio cresceu e eu comecei, botei ali na rua e do nada aquela rua começou a ficar movimentada porque eu abri um negócio ali. Veja que incrível. Depois de 3 meses, meu vizinho abriu igual. E aí eu olhei para a cara dele e disse, eu preciso ver essa resposta agora, né? Eu disse, tá, e aí? Você ficou chateado com o seu vizinho, fechou e foi para outro lugar e fez. Cara, não, eu fiquei chateado porque era o cara que eu mais falava do meu sonho. E as minhas ideias eu pedia para ele. E aí eu comecei a fazer, ele viu que deu certo, foi fazer também. Mas aí eu fiquei chateado durante, eu acho que 30 dias. Depois, eu escutei uma frase, cara, o teu tempero é surreal. E aí a chave virou na minha cabeça. Ele pode abrir 300 lojas, mas o meu tempero é o meu tempero. Isso. Então, aí eu olhei para ele e disse, cara, que legal. Até peguei o contato dele para depois, né, de repente Nossa, ele aparecer que aqui legal. e contar a história Que dele, legal, isso é bem né? legal. Então, tipo assim, e eu digo, caramba, vê a visão do cara. O meu tempero é o meu tempero. Muitas das vezes é isso que acontece com as pessoas, né? Você acaba não enxergando o seu potencial e fracassa porque não acredita em você mesmo. Às vezes o problema, a maioria das vezes o problema é a gente mesmo, tá aqui, né? Esse é o fato. Mas assim, eu Deixa eu queria. te fazer uma pergunta aí no meio. À vontade. No teu ponto de vista, quem é hoje o concorrente da Boticário? Boticário é a empresa de perfumes aqui do Brasil. Cara, eu não sei. Porque, Se tu for chutar um nome, tu diria qual? cara, vários, Jequiti, entre outros. Jequiti, Mas, pronto. Natura. Natura. Mas para mim não existe, para mim não é concorrente. Por quê? Porque particularmente da Boticário eu sou cliente no Malbec. Quem tem é ela. Uhum. Então para mim ela não é concorrente. Muitas pessoas dariam essa mesma resposta que você deu também. Jequiti, Natura, mas é justamente isso. O que acontece? Cliente Boticário, ele é cliente Boticário. Cliente Natura também, ele é Natura e Jequiti Isso, também é Jequiti. isso, Entenda que um não tira do outro. exato. Um não é concorrente. Se tiver um segmento ao lado do outro, na mesma rua, na mesma galeria, no mesmo shopping, não vai tirar. Muito pelo contrário, um vai chamar cliente para o outro. E quanto mais tiver dentro daquele segmento, é mais opções. Por quê? Porque o cliente que gosta de perfume, se ele souber que pode encontrar vários tipos de perfume de marcas diferentes naquele local ele vai ganhar uma movimentação maior com o tempo e aquela praça ela acaba tendo valor comercial. É isso que acontece. E hoje o maior mito do mercado é as pessoas acharem que a pessoa que trabalha com o seu produto é um concorrente seu. Não é. Concorrente seu, sabe quem é concorrente de verdade? É quem fala mal do teu produto. Esse cara é o teu concorrente. Esse cara, quando de repente o cara fala, não compra na Boticário, não. Os perfumes da Boticário são ruins. Não estou dizendo aqui que é ruim, tá? Estou dizendo que alguém de repente fala isso. Sim. E aí, ou alguém fala mal da Natura. Esse cara, sim, que é o concorrente, não a outra empresa. Agora, o que pode se tornar um concorrente de empresa para com empresa é uma empresa de um segmento diferente. Vou dar um exemplo. Quem tira muito cliente da Boticário é a Cacau Show. Mas em determinados momentos, não? Exato. Mas não em determinados momentos, em momentos geral. Mas se meu perfume acabou, eu não vou comprar um chocolate. Não, mas aí é o que acontece. Quando eu falo do momento geral, você falou determinado momento. Determinado momento é quando seu perfume acaba ou quando tem tipo alguma data comemorativa mais específica. Por exemplo, Aí sim, quem vai aí ganhar na sim. Páscoa? Quem vai ganhar na Páscoa? É isso aí. É Cacau Cacau Show. Show. Quem Isso. vai ganhar, certo, no Dia dos Namorados? A Boticário. Sim.
Agora, por exemplo, algumas outras datas. Não, ou de repente, né? Não, mas Meu chocolate. Mas a perfumaria, ela ganha. Sim, O sim. dia de namorar, ela sempre ganhou. Então, mas aí o que acontece? Nos demais dias, temos aniversários, temos festa, festividade, premiações. Isso pode ser um prêmio ou pode ser outro. Esse é que torna o concorrente de verdade um do outro, porque pode sim tirar a venda daquela casa por conta desse motivo. Sim. Mas não é algo que venha a quebrar. O que tira é exatamente isso. Então, isso é que torna concorrência. Mas quando você começa a entender, você começa a pensar, cara, eu vou aproveitar. Se a pessoa realmente tiver uma inteligência, eu tenho uma sacada aqui que eu não vou jogar aqui esse ouro de graça, ele pode ouvir a visão. Peraí, aonde tem uma Cacau Show e onde é que tem um Boticário próximo? Ele pode verificar e pode colocar um segmento no meio dos dois. Eu tenho várias ideias, mas aqui eu não vou dar. Fiquei curioso, cara. E aí você coloca um segmento no meio dos dois para que você pegue os dois. Pô, peraí. Veja bem, se loja A tem um bom público e se mantém, loja B tem um bom público e se mantém, eu vou botar loja C para que o A e o B possam se direcionar para mim. É só uma questão de visão de mercado. E essa visão de mercado, ela, quando você transforma em atitude, você consegue ter o resultado. Você faz o primeiro risco. Massa. Então, querido Ralf, para a gente finalizar, exatamente falando sobre ideias, vamos analisar o seguinte: uma empresa que está parada. Uma ideia, uma empresa está parada. Sim. Numa análise geral, o fracasso já está ali, né? Mas qual é a saída? O que fazer para mudar esse quadro e fazer com que essa ideia, essa empresa que está ali parada, ela se reerga, vamos falar assim? Ação imediata. Ação imediata. Se você teve um pensamento de como tirar a sua empresa do buraco, podemos dizer assim, certo? Ou do baixo, para que ela possa se reerguer, ou de algum problema, se você teve um pensamento, não espere ele ficar perfeito. Faça, só execute. Só execute. Coloque ali 30% de intuição. Eu só tenho 30% aqui de que vai dar certo. Vá-se embora e bota 30% de ação. Vá e corra. Por quê? Porque a mente, ela tem uma armadilha para você. Se você parar para pensar demais como fazer, ela vai criar muros. Esses muros são os bloqueios. Esses bloqueios são todos os pontos que vai fazer com que você diga: eu procrastinei. Não, você não procrastinou. Você pensou demais. E esse pensar demais fez com que você não executasse. Então, se você está dentro de uma fase, é simples. Pare, faça o primeiro risco. Faça o primeiro risco e continue depois dele. Agora, terminou? Coloque em execução na mesma hora. Essa execução, se é dentro de uma empresa, possivelmente você vai estar com outras pessoas relacionadas. Então, ligue para o primeiro número, já compartilhe a ideia. Você falou uma coisa muito importante. Quando o cara da hamburgueria vendia o hambúrguer dele e falava para uma outra pessoa. Isso é perigoso. Então, você tem que estar ciente de quem está com você para que você possa compartilhar essa informação, e a partir do momento que você compartilhar, você pode trazer ele para o seu lado. Se essa pessoa já estiver com você, melhor ainda. Você faz um alinhamento. Se não tiver, já passa ali uma parceria para que você possa sair daquele raso, do médio ou do fundo, para que você possa realmente se reerguer. Maravilha. Ralf, uma frase para a gente finalizar. Uma frase para os nossos telespectadores. Fala não. Telespectadores. Aí já me pegou. Telespectadores. Então é isso. Então, o fracasso, ele vem por pensar demais. Algumas pessoas pensam demais e não executam. Algumas pessoas acabam executando vários projetos e nunca, na verdade, nenhum deles chegando a finalizar de verdade. Se tornam lembranças bonitas. Então, não deixe seus projetos, não deixe tudo que você construiu de ideia boa só no computador guardado lá com o nominho. Ideias legais, ideias brilhantes. Não faça isso. Pegue só uma e execute. Porque se você não executar, todo ano você vai ter uma ideia brilhante. E essa ideia brilhante, ela vai ser seu pesadelo durante muito tempo. Porque você vai viver no meio termo miserável da palavra e se. Show de bola. É isso aí, nossos ouvintes e telespectadores. A gente aprendeu mais um pouquinho aqui, colocamos essa ideia massa aqui com o Ralf. Queremos agradecer a todos vocês. Dizer para vocês que se vocês estiverem curtindo esse bate-papo, vai ter muita novidade aqui, vai ter muita gente vindo aqui conversar com o nosso querido Ralf aqui com a gente.
Então, se você gostou, compartilha, divulga, tá? A gente está começando, esse é o 01 e a gente só tem a agradecer pela atenção e o carinho de todos vocês. Valeu, obrigado, Ralph. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Fracasso Cast. Fracasso Cast.